Boa noite, amados, graça e paz. Eu quero convidar os irmãos para estar adorando junto conosco nessa noite. Feche os teus olhos aí na tua casa, nós vamos estar orando agora, entregando este momento ao Senhor. Amém? Deus, eu quero te louvar, te agradecer por esse tempo oportuno, Senhor, de estarmos na tua presença, Deus. Senhor, eu oro para que o teu Espírito, Senhor, alcance a cada um no seu lar, na sua casa, derramando a tua graça, derramando o teu amor, Senhor. Que aqueles que estão se sentindo aflitos, perturbados, Senhor, por tantas coisas que têm acontecido nesse tempo, a tua paz, que excede todo entendimento, Senhor, possa vir sobre eles, Pai. O teu amor, ó Pai, possa estar sobre eles nessa noite. Que eles possam sentir novamente o amor que os tocou na primeira vez, no primeiro amor, no primeiro encontro que eles tiveram contigo, Pai. Eu oro para que o teu Espírito toque cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que tem mais. Eu sei que existe mais de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que eu não entendo. Maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor, maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que eu não entendo, que conquistou o meu coração, que quebrou minhas ações e me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou o meu coração, que quebrou minhas ações e se esvaziou de mim. Foi o teu amor. Eu sei que tem mais. Eu sei que existe mais de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que eu não entendo. Maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que o amigo. Foi o teu amor, maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que o amigo. É o teu amor que conquistou o meu coração, que quebrou minhas ações, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou o meu coração, que quebrou minhas ações, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Eu digo sim, Senhor.
digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. As tuas promessas, Deus, eu digo sim. Como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar, tomo teu lugar, como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar, tomo teu lugar, tomo teu lugar, tomo teu lugar, como na primeira vez, Senhor, tomo teu lugar. Diga pra ele assim: ó, vem, ó, vem, ó, vem me envolver com teu amor. Ó, vem, ó, vem, ó, vem me envolver com teu amor, que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Graça e paz, irmãos. Boa noite para você que está nos assistindo de casa. Neste momento de adoração, eu quero convidar os irmãos para mais um momento de adorar a Deus. A nossa gratidão a Deus também é uma forma de adorar a Ele. Então eu quero te convidar neste momento a entregar diante do Senhor as suas palavras na sua oração, da sua gratidão, de você verbalizar para Deus, falar para Ele, dizer para Ele os motivos que você tem para agradecer Ele. Eu tenho muitos, eu sei que você também tem. Mas lembre de algo que Ele fez por você essa semana, talvez algum detalhe do seu dia que Ele cuidou hoje. Eu quero te convidar a orar e agradecer a Deus. E na sequência, se você tem algum pedido de oração, se você tem alguma pessoa que está enferma na sua casa, esse vai ser também um momento de você orar, de você impor as mãos, de você declarar a cura sobre essa pessoa que está enferma, declarar a alegria sobre essa pessoa que está triste. Talvez essa pessoa seja você. Nós vamos orar juntos. Então eu quero te convidar a fazer isso comigo mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Como o Lucas cantou, Senhor, como nós declaramos nessa canção, que o seu amor é muito maior do que aquilo que a gente consegue entender. Vai muito além do nosso entendimento, Pai. O teu amor, a tua graça que nos persegue todas as manhãs é muito maior do que o que a gente pode compreender, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, te agradecemos pelo nosso dia, pela nossa semana. Te agradecer porque o Senhor cuida de todos os detalhes, o Senhor ouve cada oração dos teus filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido o consolo do nosso coração, a nossa alegria em meio à tristeza, o socorro em meio à angústia. Pai, nós queremos te agradecer, porque em meio a todo esse caos, onde não existe esperança nenhuma, nós colocamos a nossa esperança em Ti. Nós queremos, ó Deus, te agradecer, porque enquanto, ó Deus, no mundo as pessoas estão perdidas, sem propósito nenhum, em Ti nós encontramos todo o propósito da nossa vida. Nós somos gratos, porque esse propósito é o que nos dá alegria, essa salvação que nos dá esperança, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, e nós apresentamos diante de Ti os nossos pedidos de oração, Pai.
Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor alcance os nossos irmãos que estão enfermos, Senhor, ou que estão no hospital, Senhor, ou que estão em casa, Senhor, Pai, que estão com alguma doença, Senhor, que o Senhor possa alcançar eles neste momento, Senhor, seja por causa de uma dor que está incomodando, Senhor, seja por causa de uma doença, ó Deus, que não tem cura. Nós oramos nessa noite e proclamamos a cura sobre essas vidas, Pai. Nós oramos pelos nossos irmãos que estão em casa, Senhor, depressivos, ou no trabalho sem expectativa, sem esperança de algo novo, Senhor. Renova, Senhor, a alegria, a esperança, renova, Senhor, a força dos nossos irmãos, renova as nossas forças nesta noite, Pai. Nós oramos, estendemos as nossas mãos nesta noite e apresentamos diante de Ti os nossos pedidos de oração, Pai, e nós já Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós e através das nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Nós já vamos para a palavra. Deixa eu pegar o meu esboço aqui. Queria pedir para os irmãos abrir em Neemias, no capítulo 2. Nós vamos ler Neemias 2, do 1 ao 6. Neemias capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: no mês de Nissan, Abibe, isto é, entre março e abril, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele, e por este motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido, se não estás enfermo? Isto só pode ser tristeza da alma. Então, neste momento, tive muito medo, e justifiquei ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não está triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e suas portas consumidas pelo fogo. Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus, e respondi: se for do seu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará esta tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-los sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Nós lemos na semana passada, vimos sobre Esdras, e a mensagem que o Espírito Santo trouxe no nosso coração foi sobre a nossa identidade. Esdras foi para lá para reconstruir a história, reconstruir a identidade do povo, reconstruir os princípios, trazer o livro da lei, falar para as pessoas novamente da lei de Deus, preparar as coisas do templo para que o povo pudesse voltar para a cidade. E Deus falou muito conosco sobre a nossa identidade de filhos, sobre a nossa missão, daquilo que nós precisamos fazer enquanto igreja. E hoje, nesse texto de Neemias, nós vemos a continuidade dessa história, mas nós vemos um outro ponto de vista. Neemias já não está mais reconstruindo o templo. O problema agora é que a cidade de Jerusalém estava destruída. A cidade toda estava destruída. Então, Neemias se levanta como líder do povo nesse tempo. Aparece uma oportunidade única dada pelo próprio Deus para ele, para que ele fosse até a cidade de Jerusalém e reconstruísse os muros, reconstruísse a cidade, não só agora o templo, mas toda a cidade de Jerusalém. É um texto e um livro que marcou talvez aí a minha infância, a minha adolescência. Se você está junto comigo já há algum tempo na história da nossa igreja, você vai lembrar que a gente teve muitos cultos temáticos sobre Neemias. O Lucas está aqui, ele lembra de quantos cultos de Neemias a gente teve na nossa igreja.
de quanto isso foi marcante, das músicas que a gente cantava naqueles cultos e tudo que marcou a gente naquele tempo. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei de muita coisa que eu aprendi, que o Espírito Santo falou comigo, usou pessoas para falar comigo durante esse tempo. E como Deus foi revelando coisas novas no meu coração, e de como essa palavra ela pode se renovar tão fácil no nosso coração. O de como a Bíblia ela é tão multiforme, de como a palavra de Deus é tão incrível, que ela não se repete. Toda vez que a gente lê o texto, a gente encontra coisas boas e coisas novas para a gente aprender. Então, durante essa mensagem, quando eu estava preparando, Deus me lembrou de algumas coisas que eu aprendi e também me trouxe algumas coisas novas no meu coração. A história de Neemias agora é essa. Ele vai reconstruir a cidade. A primeira coisa que me chama a atenção no livro de Neemias, e que também eu ouvi muitas coisas sendo faladas sobre isso, é de como Neemias se disponibilizou. Veja só, Neemias era um servo no palácio real, ele servia o vinho para o rei, ele era um servo. E só do fato dele estar lá e se disponibilizar para fazer essa obra, Deus abriu o caminho para ele. Veja só, Neemias não era um construtor famoso, Neemias não era um grande arquiteto da época, Neemias não era engenheiro, Neemias talvez não tivesse nenhuma dessas habilidades de construção. Mas a primeira coisa que veio no coração de Neemias foi essa inconformidade de como as coisas estavam. Ele não estava conformado com a situação daquele jeito. E hoje, nos nossos dias, nós vemos tantas lideranças sendo formadas, tantas coisas nascendo, crescendo, isso é muito bom. Mas o que mais marca uma liderança direcionada por Deus é a inconformidade com as coisas deste mundo. É a inconformidade de como as coisas estão hoje. Neemias simplesmente se colocou disponível para Deus. E o seu coração também estava disponível. Não foi apenas uma disponibilidade física, mas uma disponibilidade do coração. Nós vemos tantas tragédias, tantas coisas ruins acontecendo, e o nosso coração parece que às vezes está cauterizado no problema. A gente passa a aceitar a situação do jeito que está. O povo de Israel já estava lá há anos em cativeiro, já tinham passado por alguns reis em cativeiro, mas só esse homem se levantou no meio daquele povo e se disponibilizou, falou: olha, eu não aceito as coisas do jeito que estão. Neemias, antes de ter essa oportunidade com o rei, se você ler no capítulo 1, Neemias orou durante 4 meses para Deus, inconformado, falando: Senhor, eu não estou conformado com a situação, do jeito que está. A cidade está destruída, eu não posso aceitar e viver dessa forma, tranquilamente, enquanto a cidade que nós construímos, que nós conquistamos, que sangue foi derramado para conquistar aquela terra que o Senhor nos deu, eu não posso estar conformado de que aquela cidade está destruída. A primeira coisa que nasce num coração de uma pessoa para servir ao Senhor é a inconformidade. Eu não estou conformado. Quando você não está conformado com alguma coisa na sua vida, aí é que você abre espaço para Deus colocar a transformação nela. A gente vê sendo falado, o jargão: olha, Deus, o Senhor pode cuidar de tudo na minha vida, mas nesse pedacinho aqui, não mexe. Olha, Deus, eu te dou todo o meu tempo, tudo que o Senhor precisa, mas nessa área aqui, é a área que eu gosto de ter o controle. Irmão, Deus só vai ter a oportunidade de poder fazer alguma coisa na sua vida quando você se inconforma do jeito que ela está. Enquanto você estiver conformado da forma que você está vivendo, da forma como a sua vida, talvez o seu ministério, talvez o seu relacionamento, o seu casamento, talvez a sua vida profissional, quando você está conformado com a sua vida, com essas áreas da sua vida, então não existe mudança a ser feita nelas. Neemias se inconformou, ele não aceitou a situação. Nós estamos aqui dentro da igreja e isso é algo que está dentro da nossa Bíblia, da nossa palavra. Nós ouvimos
tantos coaches, tantas pessoas inteligentes que conquistaram, que fizeram coisas incríveis aos olhos humanos, e nós ouvimos esses homens porque eles mudaram, transformaram alguma coisa, mas existe uma transformação na própria palavra, e ela já nos ensina isso há milhares de anos. Quando você fica inconformado com alguma situação, aí é que você tem a oportunidade de orar a Deus e dar a chance dele transformar tudo. E Neemias foi este homem que se inconformou. Sabe, ele não tinha a habilidade talvez para reconstruir, ele não tinha o conhecimento de engenharia talvez, eu não sei, mas ele simplesmente se colocou disponível. É um trabalho muito grande, irmão. Reconstruir um muro, reconstruir uma cidade inteira, não é uma tarefa fácil, mas ele se dispôs, mesmo sendo uma tarefa difícil. E a gente vê que tudo que ele fazia, tudo que Neemias se dispunha a fazer, ele fazia com base na oração. Nós lemos, quando o rei deu a oportunidade para ele falar, ele orou rapidamente a Deus e respondeu ao rei. Nós vemos Neemias orando no capítulo 1, versículo 4, falando com Deus da sua inconformação com a situação. Nós vemos em Neemias capítulo 2, versículo 4, que nós lemos que Neemias ora pedindo a Deus direção para falar com o rei. Se você for mais à frente, no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 9, Neemias ora de novo a Deus, porque os inimigos estavam querendo atrapalhar a reconstrução dos muros. No capítulo 6, versículos 6 ao 9, você vai ver a oração que Neemias faz a Deus, porque o povo precisava de uma injeção de ânimo diante da perseguição. Neemias orou o tempo todo. Neemias orou quando ele estava inconformado, Neemias orou quando teve oportunidade, Neemias orou quando estava com a mão lá trabalhando, Neemias orou quando foi perseguido. Não basta só estar inconformado no nosso coração com as coisas que estão acontecendo neste mundo, a nossa oração é a coluna que mantém de pé muitas coisas. É a sua oração que mantém de pé a sua família, é a sua oração que mantém de pé essa obra, é a nossa oração que mantém as coisas funcionando. E Neemias nos ensina o quanto é importante orar. Tudo que Neemias vai fazer, ele ora antes, ele pede a Deus antes, ele não deixa para orar depois que a coisa desandou, ele ora o tempo todo. E o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite é que se nós estamos inconformados com as coisas que estão acontecendo, nós precisamos começar orando. Nós precisamos voltar os nossos joelhos ao chão. Quando o nosso coração está inconformado com as coisas que estão acontecendo lá fora, ou com os problemas que nós temos aqui dentro da igreja, tudo começa se resolvendo com uma boa oração. Os homens tentam resolver tudo com a força do próprio braço, com a própria inteligência humana, mas isso nem sempre resolve. Na maioria das vezes só pioram as coisas. Quando a gente tenta resolver as coisas da nossa maneira, sempre dá errado. Por isso, irmão, se você está vivendo alguma situação na sua vida em que você está inconformado, ore a Deus. Ore a Deus. Talvez se está queimando no seu coração porque você está inconformado com a sua vida no seu trabalho, ou com a sua vida no seu ministério. Ore a Deus. Neemias orou 4 meses para ter uma chance para falar com o rei. Quando ele chegou diante do rei, ele orou de novo a Deus. Ore o tempo que for necessário para que Deus te dê a oportunidade, o momento, a chance, o ponto certo para você mudar a sua vida, o ponto certo para você mudar essa situação. E foi assim que Neemias começou, foi assim que Neemias fez, orando e com o coração disponível para Deus. E depois lá na frente, a gente vê que Neemias vai passando na viagem da cidade onde ele estava até a cidade de Jerusalém. Ele passa recolhendo os irmãos, convidando, falando: olha, a gente vai reconstruir o muro, você não quer vir com a gente? E os irmãos começaram a se unir, se juntar, os judeus começaram a se juntar, irmãos de todas as tribos de Israel se juntaram. Quando Neemias se levantou, quando ele ficou inconformado, quando ele orou a Deus e recebeu a direção de Deus, ele gerou
em toda aquela comunidade um senso de comunidade. Nós estamos vivendo hoje a nossa vida na nossa igreja. Estamos daqui a pouco voltando aos poucos a nossa convivência de proximidade. E a gente espera que esse tempo se acelere o mais rápido possível. Mas o senso de comunidade que eles tiveram naquele momento iniciou com Neemias, com a atitude que ele teve. E esse senso comunitário, essa ideia de pertencimento, essa esperança, essa expectativa de fazer algo de novo, ela nasce num lugar onde não tinha nenhuma expectativa de que isso acontecesse. Nós estamos vivendo num mundo em que muitas coisas já não se tem mais boas expectativas. Se você, antes de começar a assistir esse culto, estava assistindo o noticiário, provavelmente você viu isso. A esperança do mundo está acabando. E só o nosso senso de igreja, a nossa convicção de corpo, a nossa atitude como corpo pode mudar isso. Neemias, se fosse construir aquele muro sozinho, ele nunca ia ter terminado aquela obra. Mas quando ele se colocou à disposição e entendeu que na obra do Senhor nada se faz sozinho, ele despertou o senso comunitário daquele povo. Irmãos, todas as tribos de Israel foram levadas em cativeiro. Todas as tribos foram invadidas em algum momento da história. E ele foi pegando pessoas de diferentes tribos. Os irmãos da tribo de Levi, como nós conhecemos hoje, os levitas, eram responsáveis pelo templo, eram responsáveis pela adoração, pela música, eram responsáveis pelos sacrifícios que eram feitos lá. Os outros irmãos da tribo de Judá, que eram experientes em guerra, que eram marcados por essa força que eles tinham, cada um com a sua capacidade, se disponibilizou para fazer aquela obra. Hoje nós estamos na igreja. Eles estavam naquele tempo, no meio do exílio. Se nós lermos o que nas cartas e formos estudar o que cada um falava de outra tribo, como é uma família muito grande, eram 12 tribos, às vezes tinha diferença entre eles. Se a gente vê como os irmãos do norte falam dos irmãos da tribo do sul, eles vão falar, esses irmãos não faziam nada direito. Até o próprio Esdras, quando vai escrever a história, ele pertencia a um lado da história. Então a visão que nós temos é de tribos que cometiam muito mais erros do que outras, mas essa era a perspectiva que ele escreveu lá. E hoje nós vemos a igreja assim. Nós temos os irmãos tradicionais, que se diziam guardiões da palavra. Do outro lado nós temos os irmãos pentecostais, que se diziam os detentores da presença de Deus. Por um outro nós temos os nossos irmãos neopentecostais, que se dizem os detentores da bênção de Deus. Nós vemos essa situação da igreja dividida em campos, em pedaços, em frangalhos. E quando nós olhamos para a realidade da igreja, nós vemos que falta o senso comunitário entre nós. Os que diziam guardiões da palavra, hoje estão dizendo que talvez a Bíblia possa ser maleável ao nosso tempo. Os irmãos que se diziam do Espírito Santo perderam o amor, talvez o calor no coração. Os que se diziam detentores da bênção de Deus, das riquezas de Deus, hoje no meio da pandemia, muitos deles estão passando necessidade. E o que isso nos mostra é que o nosso coração, o nosso senso de comunidade como igreja está indo embora. E nós não vamos conseguir reconstruir nada se nós não tivermos esse senso comunitário. De que a nossa ajuda, os nossos braços, mesmo diante das nossas diferenças, eles podem reconstruir alguma coisa. Se nós voltarmos na história da humanidade um pouquinho mais perto do nosso tempo, na metade do século passado, hoje nós olhamos para o mundo e vê dividido entre esquerda e direita, entre comunistas e capitalistas. Nós vemos o mundo dividido desse jeito,
Mas na metade do século passado, esses homens que acusam tanto uns aos outros estavam juntos, lutando para tirar a possibilidade de um regime maldoso nazista do poder. Eles lutaram juntos na guerra. E a gente viu uma situação em que pessoas tão diferentes, com ideias tão diferentes, com propósitos tão diferentes, conseguiram se unir numa força só para reconstruir alguma coisa. Hoje, dentro da nossa igreja, dentro da igreja no Brasil, nós vemos tantas diferenças. E nós precisamos nos unir em propósito hoje. O propósito é para que o evangelho seja mantido de pé. Mesmo com as nossas diferenças, nós precisamos orar uns pelos outros. Mesmo com as nossas diferenças, nós precisamos guardar uns aos outros. Nós pertencemos à mesma família, nós vamos para o mesmo céu, nós vamos fazer parte do mesmo reino, nós vamos herdar o mesmo reino. Nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos lutar uns pelos outros, nós precisamos construir as coisas juntos. Esse senso comunitário precisa estar na igreja do Brasil, mas também precisa estar na nossa igreja. Quando nós temos um propósito, quando nós estamos unidos numa missão, as diferenças vão embora. Eu sempre gosto de contar a experiência que eu vi lá na terra em que meu irmão serviu. O evangelho não pode ser pregado lá. Não se pode ter igrejas cristãs. O governo só abriu espaço para uma igreja abrir. Só pode ter uma igreja. E essa única igreja que existe é uma igreja católica. E aquele padre, tendo o senso de comunidade, abriu o pátio da igreja católica para que os irmãos evangélicos pudessem fazer o seu culto lá. E hoje, se nós temos um culto cristão, seja ele evangélico ou católico, naquele lugar, é porque houve um senso de comunidade. E nós estamos aqui neste mundo, eu sei, irmão, você não precisa abrir mão das suas convicções, não precisa abrir mão dos seus princípios para isso, mas você precisa ter o seu senso comunitário. As tribos se uniram novamente para reconstruir a terra, para reconstruir os muros, diante de uma liderança. Nós hoje, com o mundo destruído do jeito que está, não podemos viver uma vida de guerra uns com os outros. Mesmo aqui dentro da nossa igreja local, você precisa entender que a pessoa que está do seu lado trabalhando com você como voluntário, que está servindo com você junto no louvor, ela não é uma pessoa perfeita, nem tem as mesmas ideias que você, mas está trabalhando pelo mesmo propósito. Nós cantamos, somos corpo, assim bem ajustados, ligados, unidos, vivendo em amor. Essa precisa ser a verdade da nossa vida. Essa precisa ser a verdade da igreja. E repare que dessa vez, eu nem mencionei os perseguidores da igreja. Uma das coisas que são mais marcadas quando alguém vai preparar uma mensagem é você pegar os personagens, os antagonistas, os vilões e colocar eles juntos. Aqui, nesse texto de Neemias, você vai ver Sanbalat e Tobias. Mas nessa mensagem, o nome deles não importa, o tamanho deles não importa. Porque quando nós estamos unidos em propósito, não importa quem são os nossos inimigos. A Bíblia já nos disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós temos esse poder nas nossas mãos, essa palavra sobre nós. E existem tantas coisas que o inimigo coloca no nosso coração para nos separar e para deixar a gente longe de ser igreja. Cristo não vai vir buscar uma pessoa, Cristo não vai vir buscar uma placa, Cristo não vai vir buscar um grupo de pessoas reunidos, Cristo vai vir buscar um corpo, uma igreja. E se nós tomarmos essa consciência e o poder que a igreja tem quando ela está unida, o poder que a igreja tem quando ela dobra os seus joelhos e ora junto, nós vamos entender que não existe coisa no mundo, no universo, seja nessa dimensão ou na dimensão espiritual, não existe coisa que pode resistir à nossa oração, não existe coisa nem ninguém que pode resistir ao nosso trabalho, não existe nada nem ninguém que pode resistir.
E se a nossa missão como igreja for o Evangelho, então não vai existir nada que vai ser resistível ao Evangelho. Não vai existir nada que vai poder resistir ao amor de Jesus. Não vai existir nada que pode resistir à transformação que Cristo e o Evangelho nos traz. É por isso que nós precisamos estar unidos, como igreja local e como igreja, como corpo. É por isso que eles conseguiram vencer e reconstruir os muros, porque eles estavam com o seu senso de comunidade, de nação, de povo, de filhos. E é nesse tempo e nessa palavra que o Espírito Santo me deixou nessa noite. E por isso eu quero te convidar hoje a fazer uma oração para a gente encerrar, uma oração diferente. Eu quero te convidar a orar pela igreja do Brasil. Quero te convidar a orar pelos nossos missionários que estão no campo. Nós temos muitos problemas, muitas diferenças. Eu quero te convidar a orar pelos nossos irmãos que estão passando necessidade. E que essa oração, essa inconformidade das coisas como estão, gere em nós esse senso de comunidade também. Eu quero te convidar nessa noite a orar pela igreja, a orar pelos nossos irmãos, e que esse princípio de corpo esteja em nós, e seja real em nós. As nossas diferenças sempre vão existir, com as nossas ideias teológicas, os nossos pensamentos, eles sempre vão existir. Existem coisas que a gente nunca vai conseguir misturar um com o outro, e é por isso que a mão não precisa fazer a mesma coisa que o pé. É por isso que o braço não precisa fazer a mesma coisa que a orelha. Que nós somos corpo, cada um tem a sua função, mas nós precisamos estar unidos, juntos como igreja. Hoje, essa mensagem vai para o nosso coração, pela nossa igreja local e pela nossa igreja no Brasil. Eu quero te convidar a orar junto comigo, para que a gente consiga reconstruir todas essas coisas importantes que foram destruídas ao longo do tempo. A esperança, para a gente conseguir reconstruir a paz nos corações, para a gente poder reconstruir o evangelismo que está se desprendendo aos poucos no mundo, pelas dificuldades financeiras que os missionários têm no campo, pelas dificuldades que a igreja está tendo no mundo, pela perseguição que a igreja está sofrendo em outras regiões. Eu quero te convidar a orar nessa noite pela nossa igreja local, pelos nossos pastores, pelos irmãos que servem aqui. Orar porque mesmo nós, como corpo aqui, nesse espaço tão pequeno, nós já temos tantas diferenças, mas para que Deus nos una como um corpo. Que a oração de Jesus seja refletida em nós nessa noite. Ele orou ao Pai e disse: Pai, que eles sejam um como eu sou com o Senhor. Vamos orar juntos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, primeiro, antes de qualquer coisa, pelos nossos irmãos, Senhor. Nós queremos te agradecer por essa igreja local, por este lugar que o Senhor nos permite, Senhor, te servir nesse tempo, Pai. Nós oramos a Deus, te agradecemos pelos nossos irmãos que têm sido generosos, Senhor, com o mercado solidário, têm sido igreja, Senhor, para as pessoas que estão passando fome, Senhor. Nós oramos nessa noite, Senhor, te agradecemos por cada um que faz parte deste corpo, mas nós queremos orar também, Senhor, pela nossa igreja, Senhor. Nós oramos e apresentamos os nossos pastores, os nossos líderes locais, Senhor. Oramos, Senhor, pelos nossos irmãos que servem aqui, Pai. Renova as nossas forças, renova as nossas expectativas, Senhor. Que neste momento em que nós precisamos reconstruir tantas coisas, Pai, que as nossas diferenças internas, ó Deus, fiquem em segundo plano, Pai. Nós oramos, Pai, pela nossa igreja no Brasil. Nós oramos pelos nossos irmãos, Senhor. Pai, que talvez tenham ideias, propósitos diferentes no seu coração, mas que estão juntos, Senhor, num único motivo, Pai, te servir a tua igreja, Senhor, e alcançar o máximo possível de vidas, de almas para serem levadas para a eternidade junto contigo, Senhor. Nós oramos, Senhor, pela igreja no Brasil, Senhor. Nós oramos a Deus pelos problemas que nós temos vivido como igreja
igreja, Pai, os problemas que nós temos vivido nas nossas doutrinas, nós oramos pelos problemas que nós temos vivido entre os líderes das igrejas, Senhor, as perseguições que têm acontecido entre líder contra líder, Pai, que esses problemas, ó Deus, sejam resolvidos diante da Tua presença, diante da direção do Teu Espírito, Pai, para que a nossa igreja seja um, Senhor. Hoje, Senhor, a nossa igreja no Brasil, apesar de ser muito grande, ainda, Senhor, é muito fraca, perto do poder que o Senhor tem disponibilizado para nós, Senhor, simplesmente porque hoje nós não conseguimos nos unir como corpo, Senhor. Pai, nos reúna como corpo, Senhor. Eu sei que não existem, ó Deus, coisas que nós vamos conseguir misturar completamente, Senhor, pela nossa diferença no pensamento, mas nós podemos ser um, Senhor, diante da Tua palavra, ser um, Senhor, entendendo que nós somos membros do mesmo corpo, filhos da mesma família, Senhor, que nós vamos habitar o mesmo céu, que nós vamos habitar a mesma Jerusalém, que nós vamos estar juntos, Senhor, em propósito na eternidade, Pai. Nós oramos pela igreja do Brasil, oramos pelos nossos missionários que estão no campo, Senhor, que precisam, ó Deus, de recursos que não estão sendo enviados mais, Senhor, que precisam, ó Deus, de socorro, Senhor, talvez de um ânimo novo no ministério, Senhor. Nós oramos, Senhor, e liberamos uma palavra de bênção, de união sobre a igreja, Senhor, do Brasil, de momentos de paz, Senhor, que hoje não acontecem mais, Senhor. Pai, que a Tua palavra se cumpra nas nossas vidas, que os Teus filhos sejam um, como eu sou contigo. Foi essa a oração que o Senhor fez por nós, Jesus. E nessa noite eu te peço e te faço esse pedido, Senhor, da mesma forma que nós possamos ser um, Senhor. Um como igreja local, um como igreja, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Nós já vamos encerrar. Eu só não posso terminar o culto antes de falar que nós vamos voltar às nossas atividades no domingo. Se você ainda não deu o seu nome, procura lá no grupo para você poder fazer a sua inscrição. Nós vamos estar com as vagas limitadas, contadas. Faltam poucas vagas para serem preenchidas. Então, se você quer participar do nosso culto no domingo, se inscreve lá. Vai ser restrito para a gente conseguir manter o distanciamento, para a gente conseguir seguir todas as normas de segurança, as normas de saúde que estão sendo deixadas para nós. E também não posso deixar de falar sobre as nossas ofertas, os nossos dízimos. Irmão, eu sei que esse é um momento muito difícil para todos nós. Se você consegue ajudar, se Deus está te abençoando nesse momento tão difícil, você consegue ajudar, quero te pedir para que você abra o seu coração em generosidade nessa noite. Nós precisamos, continuamos, as contas não param de vir, os boletos sempre chegam no mesmo mês, no mesmo dia, para a gente pagar ao mesmo tempo, e a gente precisa manter essa obra funcionando conforme a direção que Deus tem nos dado. Então, tá os dados da conta aí embaixo, você pode usar o seu QR Code para poder fazer a transferência, que Deus possa te direcionar em generosidade. E eu quero orar para a gente encerrar. Nós vamos orar pelos ofertantes, pelos dizimistas, e nós também já vamos orar para encerrar o nosso culto. Amém? Pai, nós oramos nessa noite pelos nossos irmãos que estão, ó Deus, ofertando, estão dizimando, ou que fizeram isso durante essa semana, Pai. Nós oramos pela vida financeira dos teus filhos, Senhor. Pedimos a Deus para que o Senhor abra a porta para aqueles irmãos que estão desempregados, Senhor. Pai, abra novos negócios, novas perspectivas de negócio para aqueles que são profissionais liberais, Senhor, são empresários na nossa igreja. Nós oramos e pedimos a Deus para que o Senhor abençoe a cada um, Senhor. E conforme a generosidade do coração dos nossos irmãos, que o Senhor possa os abençoar, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, abençoamos os dízimos e as ofertas, Senhor. E já te agradecemos também por este momento que nós passamos juntos aqui, Senhor. Obrigado por cada um que serviu nesta casa, que serviu neste momento. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos que estão em casa assistindo, Senhor. Que o Senhor possa guardar a cada um e que o Senhor possa trazer e permanecer nos nossos corações com a Tua presença, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.